Mano, o Nilmar revelou tudo sobre a sua passagem no Corinthians. Vamos dar uma olhada. Do Lyon, eu fui no Lyon depois da primeira temporada. O Kia Aí tem a tava na MSI do Europa, o Corinthians. Messi do Corinthians entrou, precisava de um centroavante, aí foram lá em Lyon e me fizeram a proposta, apresentaram o projeto, que tinha contratado o Tevez, todo o Carlos Alberto, o Roger, E tava boa com dinheiro. com a grana e tal, financeiramente pra mim seria bom. Aí tu volta Aí pro eu, Brasil. o jovem, cabeça de moleque, né, que eu queria jogar, aquela coisa toda, porque eu cheguei na França, era banco, os 3 atacantes jogavam na seleção francesa, aquela coisa, né, tem adaptação e tudo mais. E aí eu fui pedir pra vir. Eu lembro até hoje, o Cris que jogou no Corinthians, o Nils, os moleques, eles falavam assim, Nilmar, tu é maluco? Todo mundo querendo ir Corinthians pra é Europa. assim. Eu cheguei no Corinthians, fui treinar lá no Parque Ecológico, 2 containers. Não, eu não sei ali se na tua época, pelo poder que... Como tu foi um jogador buscado pelo Kia, que era o cabeça da MSI, podia ter um tratamento diferenciado. Mas ali se tinha um histórico no futebol brasileiro de muito salário atrasado. Impressionante, Flamengo, eu sempre Corinthians. falo, foi um dos poucos clubes, no Inter também não tive problema, mas no Corinthians não tive problema algum em questão financeira. Sempre em dia. Em dia. Depois, no final contratual ali, que foi quando eu tive a lesão, que teve o problema extra-campo lá, que eu acabei saindo, mas não foi por parte financeira. Cumpria regular em dia. Tu deve ter vivido muita resenha forte de todos os aspectos naquele Corinthians. Eu tive em Londres há uns 2 anos atrás, 3, encontrei o Kia lá. Hoje ele é um dos maiores, a empresa dele é uma das maiores empresas do mundo hoje, de jogador, de treinador, de diretor e tudo mais. Ele falou pra mim, foi a maior escola no futebol, foi ter ele convivido ali no Corinthians naquele tempo, porque tinha briga política, que era do Alib, né, era uma briga política extra-campo. Os jogadores eram muito vaidosos, porque eram todos promessas do futebol, só com 20 anos, 21, 22, eram todos jovens já. E cada dia era uma confusão. Carlos Alberto, nosso grande amigo, tarja preta, cada dia ele brigava com um. Mas dentro de campo a gente se entendia, assim, tipo, sabia do objetivo que era, o que o clube queria e tudo mais. Mas era um time muito bom, mas o convívio dentro de campo a gente se entendia, mas fora de campo era dividido como quase todos os clubes hoje, mas lá era mais por essa questão também de ser jogadores já bajulados, vamos dizer assim. Mas a convivência com o Tevez era um cara tranquilo, porque ele era o centralizador daquele time, né? Ele era. Na verdade, a liderança dele era jogando, porque fora do campo ele era quieto, calado. Por ele ter esse tratamento de sempre ter que andar com segurança, tudo mais, ele já era uma grande promessa, né, do futebol. Já. Pra ele ter vindo pro Corinthians na época, todo mundo se assustou já, né? Porque, pô, saiu do Boca e era pra ir pra um grande da Europa, ele veio pro Corinthians, mas ele era de ótimo convívio, assim. Claro, o Mascherano, o Seba, que eram os outros gringos, eles eram... todo mundo na mesma eles conviviam um pouco mais, vamos dizer assim. Mas o Tevez é tranquilo, é o jeito dele mesmo, assim, não era... Tu tava no treino que saíram na mão lá, o Tevez e o Marquinhos? Tevez, Marquinhos... Eu cheguei depois. Eu tava do Carlos Alberto, preparador físico, Carlos Alberto e Tevez... Ixi, o Carlos Alberto tava em tudo. Mas eu tava. Peguei bastante... A do Marquinhos eu não tava, essa eu não tava. Eu cheguei depois, 2005, que foi da época do Passarela. Tu pega quais treinadores ali, quando tu chega... Quando eu cheguei, tinha caído o Passarela. O Tite tinha saído. Aí eu tava o interino, o Marcos Bittencourt. O Márcio Bittencourt que foi o volante. Aí logo veio o nosso delegado Antônio Lopes. Tá, e aí tu tá na campanha do título de 2005. Aí tô em 2005. Eu joguei todo o segundo turno em 2005. Foi aqueles jogos que foram anulados. Um dos que foram anulados eu joguei estreia, fiz até gol na minha estreia. Que foi tu tava no jogo que o Tinga simula aquele pênalti? Joguei. Por ele até hoje. Tava. Que o Fábio Costa não toca nele. Que joguei, ainda bem que não tinha o VAR, senão ele tava morto. Eu joguei em 2005. Porque ali devia ter uma resenha muito forte pela tua identificação. Tu profissionaliza no Inter. E tem toda... Pra mim, seguramente no Brasil, depois do Grêmio, o grande rival do Inter é o Corinthians. Tem uma história engraçada que quando saiu o primeiro gol, minha sogra deu um grito. Meu sogro é colorado, sabe, né? Fanático. Diz que ela deu um grito, ele ficou uma semana dormindo. Ele ficou dormindo uma semana no sofá. Eles brigaram por causa disso, que ela comemorou um gol do Corinthians contra o Inter na casa dele. O jogo foi 1-1, aquele jogo. Não importa que era o meu gol. Eu falei, o prêmio era grande aquele jogo. O bicho era dobrado. Mas dá aquela emoção e tal, de rever de novo. Ainda mais que eu joguei com meus amigos todos lá, Índio, Alex, Bolívia, todo mundo tava no time. Aí do Corinthians, tu vai pra onde? Aí do Corinthians eu fiquei naquele ano, aí 2006 eu machuquei. Aí 2007, quando eu machuquei pela segunda vez, porque na verdade eu vim emprestado pro Corinthians, né? Tu ainda tinha contrato lá? Tinha contrato na França. E aí o Corinthians fez a opção de compra, só que nesse meio termo eu machuquei, né?
E aí, resumindo, o Corinthians pagou uma parte, não pagou o restante pro Lyon, eu acabei ficando livre no mercado. Foi daí que eu vim pro Inter. Na época da junção Fernando Carvalho, Delcir Sonda e tudo sim. mais, eles foram lá em São Paulo. Tá, mas aí, quem é que cuidava da tua carreira? Orlando da Hora. Ah, era o Orlando da Hora, lembro disso. Lembro disso. Da hora. Aí o Fernando Carvalho, Delcir Sonda fizemos uma reunião. E aí tinha aquela coisa que eu tava voltando da segunda lesão também, por isso que eu sou, né? Além de tudo, eu ter me criado aqui e tudo mais, essa gratidão por eles terem me aberto as portas depois de 2 lesões do cruzado, para me recondicionar de novo. Aí fiquei treinando com o Hélio Carraveta ali em 2007, finalzinho, ainda consegui jogar 2 jogos daquele ano. Aí em 2008 eu comecei desde a pré-temporada já direto. Tá, e aí tu fica até quando? Joguei 8 todo, né? Que pra mim foi o melhor time do Inter que eu joguei aqui. Que é o ano da Sul-Americana. Da Sul-Americana. Aí 9 eu fui embora. Pra mim, de estilo de jogo, que era o time do Tite, né? Isso. Pra não mim tomava gol, foi o time que mais jogou futebol. De poder fazer a questão plástica do jogo bonito, e quando tinha que pegar, tu tinha Magrão, Guinha Azul. Guinha Azul. Vixe, tava surgindo o Sandro na época também. O time era muito consistente, assim. Foi um... É aquilo, do Tite, né? Não toma gol. Aí na frente tinha o Dali voando. Alex tava no auge. Alex fez 30 e poucos gols no ano. Tava numa fase. Tyson tava surgindo. Aí tudo dava certo. Então foi o que eu faço. Tá, aí a gente tá falando em 2008. Tu fica até quando no... Aí joguei o 8 todo, aí ganhamos a Sul-Americana. Aí 9 jogamos o Gauchão de novo. Aí no início, primeiro jogo do Brasileiro, eu joguei contra o Corinthians, lá que eu fiz aquele gol. Que driblador. E aí eu fui vendido. Eu sempre brinco, depois daquele gol lá, me credenciou a ser... Que daí tu vai... Aí eu fui pro Vila Real. Eu lembro desse momento, porque nós estamos falando de que ano? 2009. Eu trabalhava na Rádio Guaíba e o narrador que fez aquele jogo, ele é até falecido, é lá do Paraná. O nome dele era Jacir de Oliveira. E ele foi fazer o jogo pela Rádio Guaíba. E foi incrível assim, a narração dele. Até se tu puder procurar a narração. Narração bonita. Porque era uma coisa assim que ele se emocionou, porque ele era do Paraná e também tinha a tua história lá do Paraná e tal. E a gente lembra muito disso, porque aí quando tu é vendido, tem a entrevista do Delcir Sonda, que nós estamos no Beira-Rio, na época eu não era identificado, então às vezes fazia até mais setor de Inter do que de Grêmio. E aí a gente tá entrevistando, e aí os caras assim, tem que entrevistar o Delcir Sonda. E daqui a pouco a gente olha assim, cara, mas o Delcir Sonda não é dirigente do Inter. E aí ele dá a entrevista confirmando. Enfim, rapaziada, tá aí o Nilmar falando sobre aquele Corinthians, que era um Corinthians muito briguento de 2005, mas ainda ganhou um título, que foi o Campeonato Brasileiro, eu não sei como. Era um time muito vaidoso, tinha o Tevez, que era o grande astro daquele time, tinha o Mascherano, que futuramente se tornou também um grande astro, e essa dobradinha aí entre Tevez e o Nilmar foi espetacular. Mas o Nilmar acabou se lesionando, não conseguiu dar continuidade ali no time do Corinthians, mas se ele tivesse continuado jogando muito bem como estava jogando, ele seria com certeza um dos pilares ali do time do Corinthians mais para frente, né? Porque provavelmente o Corinthians teve aquela sequência de maus jogos e depois o Tevez foi embora, mas eu acho que com o Nilmar, se ele não tivesse se machucado, seria muito melhor, porque o Nilmar jogava muito, e ele sempre jogou muito, claro, ele teve alguns problemas na carreira dele, problemas pessoais, e aí acabou a carreira dele não foi tão grandiosa quanto poderia ser, mas de qualquer forma no Corinthians ele jogou muito bem e fez uma dupla muito boa com o Tevez. Mas comenta aí sua opinião e não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Valeu!